Shalom Ubrachá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. E a pergunta de hoje é sobre Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel. Se comemorar, se não comemorar, porque tem gente que comemora, porque tem gente que não comemora. E a resposta para isso é simples. Sempre que acontece um milagre para o nosso povo, mas um milagre tão grande, mas tão grande como Purim, como Hanukkah, quando o nosso povo foi salvo dos nossos inimigos, não importa se esse dia cai numa época de luto, uma época que você não pode tocar música, como o Sefirat Omer, se caísse um Purim ou um Hanukkah no Sefirat Omer, a gente faria uma festa. Purim, nós iremos ler a Megillah, iremos beber muito vinho, dar Mishloach Manot e Tzedakah. E se fosse Hanukkah, nós iremos acender a menorá e cantar. Então, por que Yom Ha'atzmaut? A característica desse dia é que as pessoas lá em Israel, as pessoas que não são religiosos, eles estão comemorando. Claro que eles vão fazer churrasco no campo. Isso, se eu estivesse lá, eu iria fazer também. Quer dizer, passear é sempre bom. Mas o assunto das comemorações, vocês vão ver que quem comemora lá o dia da independência de Israel são os sionistas e os Neturei Karta. Os sionistas colocam uma bandeira branca, os Neturei Karta colocam uma bandeira preta. Mas fora isso, nenhum religioso entre o extremo não religioso e uma seita que são os Neturei Karta, entre ninguém comemora. E qual é o motivo para isso? O motivo é simples. Nós comemoramos quando acontece um milagre. E vamos analisar o que eles estão comemorando, o que o Estado de Israel determinou que vai comemorar, o que é o dia da independência de Israel. Em 1948, Oswaldo Aranha, que eu pessoalmente ouvi de uma pessoa que foi convidado para Brasília, alguém que representa a comunidade, foi convidado para prestar uma homenagem ao Oswaldo Aranha, que ele dirigiu a Assembleia da ONU, que deu a terra de Israel para o povo de Israel no lugar de Deus. Deus já saiu da história. E essa pessoa, antes de ir para lá prestar essa homenagem ao Oswaldo Aranha, ele teve que fazer uma lição de casa, como qualquer político que vai aparecer em um evento, ele não quer se passar por ignorante. Então ele fez uma lição de casa. E ele me contou pessoalmente que ele descobriu que Getúlio Vargas era antissemita e ajudou os nazistas na Segunda Guerra Mundial, e Oswaldo Aranha era da mesma linha. E que eles tinham uma solução final, já que os alemães não conseguiram, Deus me livre, matar os judeus, então pelo menos mandar os judeus para o Oriente, para a gente morar lá do lado do Irã. E assim eles se livram de nós. Não vai mais ter judeus na Europa, no continente americano. Vai ter judeus lá do lado do Irã. Esse era o plano diabólico. Ele me falou que depois, me contou pessoalmente, não estou falando uma coisa que eu ouvi de alguém. Depois que ele fez esse estudo, ele ainda teve que chegar lá e dar sorrisinho e falar que fofinho, Oswaldo Aranha, ele deu a terra de Israel para o povo de Israel. Tira Deus da história, isso que Deus criou o mundo. E Deus deu para nós a terra de Israel para o nosso povo. Tira isso da história, não existe Deus, não existe nada. A ONU, ela deu a terra de Israel para o povo de Israel, de tanto amor que eles têm por nós, que eles queriam ver a gente lá do lado do Irã e não do lado deles. Tá bom? Ele me falou, ele foi lá, teve que dar um sorrisinho, teve que falar, ai que bonito, né? Vocês pensaram no nosso bem, que fofos. De qualquer maneira, depois que ele me contou essa história, eu fui verificar e eu fui fazer a minha lição de casa.
eu descobri uma coisa interessante. Eu conversei com vários rabinos sobre esse assunto e todos me responderam igual. Eu estava em Israel e na minha yeshiva nunca ouvimos falar, a gente nem sabia que aquele dia era Yom Ha'atzmaut. No Heider, dei aulas 18 anos em Heider, a gente nem sabia qual dia que era e assim passava despercebido. Aí perguntei para um rabino, ele me falou assim, o rabinato, na época era o Rav Avad Yosef, rabino-chefe de Israel, ele me falou assim, o rabinato é o rabinato do governo, é um órgão governamental. Então o rabinato é obrigado a comemorar as datas do governo. Tipo assim, imagina o rabinato do Brasil, se tivesse uma coisa assim, no dia 7 de setembro, eles teriam que estar no dia da independência, estaria lá o presidente, o governador, o rabino-chefe e autoridades civis e religiosas. O rabinato de Israel, que são as autoridades religiosas do país, eles têm que publicar que é o dia da independência, eles têm que... vai estar lá o presidente, vai estar lá o rabino-chefe Sefaradi, o rabino-chefe Ashkenazi, eles são um órgão do governo. Mas alguém que não é obrigado, alguém que não precisa por causa do trabalho dele comparecer a um evento desses, qual seria o motivo de sim comparecer voluntariamente, comemorar a nossa independência ou não comparecer? Aí vamos para Hanukkah e Purim. Purim é uma data explícita. O Aman, o Hitler da época, o primeiro-ministro do Irã da época da Pérsia antiga, ele fez um decreto que todos os judeus, um holocausto de todos os judeus do mundo. É claro que tinham 10 tribos perdidas, eles não teriam como matar todos os judeus do mundo, por causa que tinham pessoas já que a gente não sabia se eles eram judeus ou não. As 10 tribos perdidas já estavam perdidas. Mas qualquer judeu que fosse reconhecível como judeu seria morto. Porque os persas, na época, eles eram dominavam o mundo inteiro. O mundo inteiro não era muito grande, ia do Vale do Rio Indo até o Rio Nilo, até a Grécia, na Europa. Não tinha nada. Por isso a Europa era floresta amazônica. Depois da Grécia, a Europa era floresta amazônica e não tinha continente americano, nada. E eles fizeram um decreto para todos os únicos 127 países que existiam na época. Não tinha mais países do que isso. O Venafro, e aí se inverteu. No lugar de eles matarem a gente, os antissemitas, o rei falou, olha, temos um problema técnico. Quando o rei, a rainha Esther, ela pediu para o rei salvar a vida dela com a vida do povo dela, e aconteceu a inversão dos fatores, tipo, o rei resolveu reverter o decreto. O rei falou, olha, só temos um problema técnico. No governo da Pérsia, não tem como um rei anular um decreto. É um problema técnico da legislação da Pérsia antiga. Então o rei falou, o único jeito de anular esse decreto é eu fazer um decreto para vocês matarem os antissemitas. E aí eles não vão poder cumprir o decreto de eles poderem matar vocês. Então o rei, por motivos técnicos, foi obrigado a fazer esse decreto, mesmo que a gente não tinha outro jeito. A pessoa, para salvar a própria vida, tem que matar o assassino. Então foram lá todos os nazistas da época, foram mortos para que eles não pudessem cumprir o decreto de eles matarem a gente. E no dia que ficamos livres dos nossos inimigos, quer dizer, acabou, não tinha mais problemas, aí foi decretada a festa de Purim, um agradecimento a Hashem de ter salvo a nossa vida. Então, quer dizer, a primeira condição para que a gente possa instituir a festa, quer dizer, inventar uma nova festa no judaísmo, é que esse acontecimento seja real.
Ou seja, nossas vidas foram salvas de maneira real. O que aconteceu no dia da independência de Israel, aquele dia que a ONU se reuniu, e no lugar de Deus dar a Terra Santa para o povo de Israel, a ONU resolveu que o mundo é deles, e eles vão dar uma parte do mandato inglês da Palestina, que os ingleses já tinham saído, os judeus estavam lutando lá contra os árabes. Então eles vão oficializar que uma parte do mandato inglês da Palestina vai pertencer ao nosso povo. Só que eles esqueceram que nós somos judeus. A nossa origem é a Judeia. E a Judeia eles deixaram para os árabes. A Judeia continuou sendo a Cisjordânia. O que eles deram para a gente, eu não sei se eles se enganaram, ou eles não leram, não fizeram a lição de casa que esse meu amigo fez. Eles deram para a gente o que era a terra dos filisteus antigamente. Toda essa região da praia, Ashdod, Ashkelon, Tel Aviv, tinha lá os filisteus, tinha outros povos que moravam naquelas regiões. Nós, judeus, somos o povo da Judeia. A Judeia é o que a ONU chama de Cisjordânia, território árabe ocupado ilegalmente por Israel. Eles fizeram questão de falar isso 2 dias atrás, sendo que a Rússia, que é um país muito civilizado e muito ético, eles estão presidindo o Conselho de Segurança da ONU, né? Porque eles são exemplos de segurança no mundo. Vocês sabem que eu estou brincando, né? Não. Quer dizer, eles são exemplos de segurança no mundo, então eles estão presidindo. Isso é um absurdo. E eles fizeram questão de lembrar a gente que nós estamos roubando a Judeia dos árabes. Nós, judeus, estamos roubando o nosso país. O nosso país está ilegalmente ocupado. Estamos ocupando ilegalmente nosso próprio país. Isso é o que estão comemorando no dia da independência. Que a ONU deu para o nosso povo, no lugar de Deus ter dado, né? Uma parte do mandato inglês na Palestina, que essa parte é menos Israel do que... nós somos judeus, nós somos da Judeia, eles não deram a Judeia para a gente, eles só deram as partes que tem menos ligação à nossa história. Eles consideraram o que eles não deram como roubo, furto ilegal nosso, quer dizer, não pertence a nós, porque não foi Deus que deu pra gente, foram eles que deram, e aquela outra parte eles não deram. E milagre não aconteceu, porque a guerra estava acontecendo. E depois que eles tomaram essa decisão, no outro dia morreram mais pessoas ainda na guerra do que no dia anterior, que aí os árabes ficaram mais bravos ainda. Então, quer dizer, a guerra não terminou por causa disso, então o milagre não aconteceu. E o que eles fizeram? Eles oficializaram que qualquer área fora essa área que eles deram pra gente no lugar de Deus, qualquer outra área vai ser roubada se a gente conquistar ela. Na Guerra dos 6 Dias, a Jordânia tentou acabar com a gente, Israel conquistou o Kotel, o lugar onde está o templo sagrado, onde vai ser o templo sagrado de Jerusalém. Israel conquistou a Judeia, mas não recebemos autorização da ONU para voltar para o nosso país, para a Judeia. O rei Davi, ele era rei de Hebron, tribo de Eudá. Nós somos judeus porque sobrevivemos do Sanherib, que levou 10 tribos para os Cafundá. Sobraram a tribo de Eudá e Benjamim. Benjamim em Jerusalém, lugar onde está o Kotel. Eudá em Hebron. E quando a gente conquistou esses lugares, Jerusalém e Hebron, aí a ONU surtou. Como pode ser que o judeu vai falar que Jerusalém é deles? O lugar onde tem um templo sagrado é patrimônio tombado da Unesco. Não pertence a nós, pertence a eles, a ONU. Deus deu pra gente, mas a ONU pegou da gente. E eles ainda dizem que nós estamos pegando uma terra que não é nossa. Eles pegaram o nosso espaço. Considerar Hebron a capital da Judeia como lugar judeu, de jeito nenhum. Aquilo é território árabe conquistado. Então, milagre não aconteceu.
a guerra não terminou, não tenho como comemorar um milagre. Na hora que eu estou usando esse dia como o dia da minha independência, eu estou reconhecendo a partida, a divisão que eles fizeram, que é uma divisão que ela é contra a Torá. De acordo com a Torá, Deus deu a terra de Israel para o povo judeu, e essa terra que Deus deu para a gente não é o cálculo que eles fizeram, não é a pequena parte que eles decidiram nos dar. Na hora que eu estou fazendo o dia da independência, estou comemorando que a ONU deu a terra de Israel para o povo de Israel. Aí Deus me livre, o que eu estou dizendo? Que eu não acredito que Deus deu para a gente a terra de Israel, porque Deus deu um espaço muito maior do que aquele que a ONU me deu. Eu estou reconhecendo a decisão da ONU. Então eu estou reconhecendo que Jerusalém e Hebron, onde estão enterrados nossos patriarcas, que o túmulo de Rachel, onde está a nossa matriarca, que esses lugares são territórios árabes que eu estou ocupando ilegalmente, de acordo com ainda a ONU fez questão de lembrar isso 2 dias atrás. Ainda tem o Conselho de Segurança, dirigido pela Rússia, que é um exemplo de segurança mundial. E, em outras palavras, na hora que eu vou comemorar o Yom Ha'atzmaut, eu estou comemorando isso. Eu não estou comemorando o milagre, porque a guerra continuou e ficou muito pior depois. Então não terminaram os judeus de morrer. Mas eu estou reconhecendo, estou dando para a ONU uma legitimidade. Eu estou reconhecendo que o território que eles determinaram, que é a Terra Santa, eu estou reconhecendo a partilha da ONU, que ela é contra os princípios da Torá. Que Deus deu para a gente a Terra Santa e as fronteiras dela estão demarcadas na Torá. E o que a ONU decidiu que dá para nós no lugar de Deus. Então vamos dizer assim, aqui é o caso contrário. Eles estão roubando a nossa terra. Eles pegaram o principal da nossa terra, que é o lugar do Beit HaMikdash, fizeram disso o patrimônio tombado da ONU. Eles estão nos acusando de ocupar ilegalmente a Judeia, que é a terra dos judeus. A gente é judeu por causa que somos a tribo de Judá, somos sobreviventes das 10 tribos que se perderam, sobraram o Yehudá e Benjamim, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. E o rei Davi, que era o rei de Israel, o segundo rei de Israel, ele primeiro era rei em Hebron, 7 anos, depois foi para Jerusalém. Quer dizer, esses lugares para a gente é a nossa história, é a nossa terra, é o principal da Terra Santa. Agora, onde estavam os filisteus? É Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod. Na época do rei Davi, ele fazia guerras lá era Filisteia. Então, tá bom, a Terra Santa pela Torá é do Rio Prates ao Rio Nilos, abrange um território muito maior do que o que a ONU deu pra gente. Na hora que a ONU determinou que o que eles deram é o que é para nós permitido ter, e do nosso lado, na Judeia e na Asa, na faixa de Gaza, vai ter lá Irã Oriental, Irã Ocidental, com todos os mísseis dirigidos para nós, mísseis com GPS, dentro da nossa Terra Santa. E é isso que eles querem. Eles querem a Ucrânia, eles falam para eles não darem 1 centímetro para a Rússia. Mas para nós, eles falam para a gente que tem que dar tudo para os árabes. E, em outras palavras, na hora que eu comemoro o dia da independência de Israel, é isso que eu estou comemorando. Eu estou dando legitimidade à partilha da ONU. Não estou comemorando milagre nenhum, que o milagre não aconteceu. Pessoas continuaram morrendo depois disso, a guerra continuou. Eu só estou comemorando a partilha da ONU, estou dando para eles legitimidade. Amanhã eles podem se reunir e falar: olha, até o Rebbe Avram concorda que a terra santa é dos árabes. Então, sendo que eu não posso fazer uma coisa dessas, por motivos religiosos, não posso falar que Deus não existe e que
e que a ONU, que é a dona da Terra Santa, ela deu a terra de Israel para o povo de Israel. Então eu pessoalmente não tenho como comemorar, a não ser que eu trabalhasse no rabinato do governo, e aí eu teria que comemorar por motivos de leis trabalhistas e por ser um funcionário público, e é o dia o governo decidiu que vai ter festa nesse dia, então o funcionário público que não comparece, ele pode complicar a carteira de trabalho dele. Só que Baruch Hashem, não trabalho no rabinato de Israel, então não tenho compromisso. Então vocês vão ver muitas festas lá e vão ver muita gente, rabinos, grandes rabinos participando. Vocês vão ver o governador, o presidente, o rabino-chefe. Tudo isso são órgãos do governo. O governo comemora isso. O que eles estão comemorando não tem nada a ver com a nossa religião. Pela nossa religião é permitido comemorar quando acontece um milagre, e o fato de a ONU ter determinado que a nossa terra não pertence a nós, mas pertence aos árabes, e que o que pertence a nós é um pedacinho que eles deram para se livrar da gente, para tirar a gente da Europa, do continente americano, colocar a gente lá do lado do Irã. Isso não é milagre para se comemorar. Isso é o contrário. Vai para Tisha B'Av. Isso é decreto contra o nosso povo. Então, esse é o motivo que a gente não é obrigado a comemorar. E ao contrário, eu acho que quem está comemorando está dando legitimidade ao que a ONU fez. E a ONU lembrou a gente 2 dias atrás que estamos ilegais na nossa própria terra, na Judeia, que é a terra dos judeus. Então a gente tem que rezar forte. Deus deu para nós a terra de Israel, a terra santa, nas fronteiras divinas, nas fronteiras que a Torá determina. O dia da nossa independência é Pesach. Pesach, o dia da independência de Israel. Ficamos independentes, nos tornamos um povo. 40 anos depois recebemos a terra prometida. Prometida de verdade, não é presente de grego da ONU. Então, Pesach é o nosso dia da independência, Tisha B'Av é o nosso dia do holocausto. Nós temos nossas próprias festas, nós somos judeus, temos nossa religião, temos nossas festas, a gente não precisa ficar copiando dos outros países. Dia da árvore, dia do Tu B'Shvat não é dia da árvore, e copiando o dia da árvore, dia da independência. Tu B'Shvat tem a ver com as árvores, é o ano novo das árvores. Mas o que os outros povos comemoram o dia da árvore não é a mesma coisa que a gente comemora. Mas quando chegamos lá em Tu B'Shvat, eu explico qual que é a diferença. Hoje é só a diferença, porque é permitido para nós instituir uma festa como Purim, é permitido para nós instituir uma festa como Hanukkah, e quando chega Yom Ha'atzmaut, o Rav Ovadia Yosef falou: olha, você quer falar Alel, fala sem brachá. Por que sem brachá? Porque milagre lá não aconteceu. Uma festa do governo. Fora isso, você está dando legitimidade para a ONU de dizer que o que o povo de Israel tem direito na Terra Santa não é o que Deus determinou, é o que eles determinaram, que é o pedacinho lá da terra dos filisteus. E etc, etc, etc. E Shalom al Israel. Hatzlacha, Briut, Panassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Muito obrigado para os amigos da ONG que estão sempre fazendo as perguntas. Se você quiser também ser um amigo da ONG e participar do nosso grupo, entre em contato com a Morarifka, nossa diretora, e se inscreva no nosso grupo de amigos da ONG.